Olá, amigos. Estamos chegando, uma noite de muito calor, que seja também o calor do nosso coração, não só o calor da nossa atmosfera, que está aquecido demais, mas que os nossos aquecidos para envolver aqueles que estão com mais dificuldade no caminhar do seu dia a dia. Então nós agradecemos aos companheiros, Cláudia já chegando aqui, esses companheiros incansáveis que estão conosco em cada noite, Tânia, Sivaldo, Edith, são muitos que estão conosco a cada noite, Célia, agradecemos muito, é muito especial a presença de vocês, porque senão não teria sentido de estarmos juntos aqui. Vamos apenas tirar um som para não ter eco. E aí, vamos às nossas reflexões de hoje. Cristina, Rosângela, sejam todos bem-vindos, 1000 corações, 1000 positivos. Como sempre eu digo, que isso é uma manifestação de alegria, de carinho, de energia boa, que essa energia possa envolver todos aqueles que estão conosco e que estão também necessitados nos hospitais, nos seus lares, que possamos emitir na nossa psicosfera uma energia melhorada. Bem, amigos, vamos à nossa prece para depois entrarmos no estudo desta noite, que é da nossa obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Boa noite, Laura, Silvia, Débora, Ana Maria, boa noite a todos. E quem mais que eu não disse? Jane, Rosângela, Terezinha, muito boa noite. Sônia Maria, Ivete. Vamos então à nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz envolva todos nós. A todos que nos ligamos pelos laços do coração, pelos laços da amizade, pelos laços da vontade de viver em paz. E assim, Pai, agradecemos a Jesus, o Mestre amado, tudo que nos legou e que os bons amigos espirituais possam trazer até nós esses ensinos e que nossas mentes e nossos corações se abram para a luz. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, então. Nós estamos no capítulo 16 do Boa Nova, quando o título do capítulo é o Testemunho de Tomé. Lembram-se, na semana passada, Tomé, ele queria que Jesus atendesse determinadas pessoas importantes e realizasse algum milagre, algo sobrenatural, para que aquelas pessoas se convencessem de que Jesus era mesmo enviado. Estou vendo aqui Ria, olha, Londres junto de nós, tem a Marli de Paris junto de nós. Nós estamos muito vinculados. O mundo, de repente, virou um espaço tão pequeno onde nós podemos nos encontrar, graças a Deus. Está dizendo que está uma noite chuvosa em Londres e aqui um calor de 40 e tantos graus. É assim, cada um de nós experimentando algo da própria natureza, né? E a grandeza de Deus se manifestando em tudo isso. Mas, meus amigos, Tomé queria que Jesus fizesse alguma coisa especial para ser reconhecido. E Jesus que não era necessário. A última fala que nós tínhamos visto é quando Jesus disse que o evangelho do reino não era para grandes demonstrações. Ele não se destinava a isso. O evangelho do reino não se destina a satisfazer confortados da terra, mas ele se destinava aos corações que aspiram a uma vida melhor. Então, muitas vezes nós queremos que os outros recebam aquela novidade que nós estamos vendo, que nós estamos aprendendo, com a mesma vontade, a mesma alegria que nós temos, e, no entanto, a receptividade não é a mesma, porque simplesmente é uma questão do coração pronto para isso. Nem todos estão com o coração pronto para esse sentimento maior e o despertar da consciência para um entendimento maior também daquilo que Jesus trouxe para nós. Mas Tomé, então, questionou a Jesus
a possibilidade deles terem uma senha para identificar os cristãos de época, os seguidores de Jesus, uma senha. E para colocar em destaque, nós sabemos que isso acontece também. As pessoas querem se diferenciar por alguma senha, algum símbolo, algum rito, algo que diga que ele é de Deus, o outro não é, enfim, nossas coisinhas de sempre. Jesus, então, disse a Tomé naquele instante, e essa foi a nossa última fala da semana passada, que qual será a nossa senha? O Tomé perguntou a Jesus, né? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Quer dizer, como provar a elas que nós somos de Deus? Estamos vindo da parte do bem, da parte do amor, da parte de Deus. E ali, Jesus diz a ele, uma só lágrima que console. Uma palavra que leve para impressionar aqueles miseráveis sentidos da criatura vale muito mais do que simplesmente o espetáculo. Então, uma lágrima que console, uma palavra que esclareça, é muito mais importante do que qualquer espetáculo que esteja acontecendo e chamando a nossa atenção. Então, hoje, continuando, mais uma vez, vamos ao Cidinha, Laura, a Tereza Beatriz, a Rosana Tarashima, Terezinha, Maluque, todas essas eu não disse. Márcia hoje com o coração apertadinho pelo seu sobrinho que partiu para o mundo espiritual. Nosso ex-aluno de Saad. A vida, ela nos prega peças, mas nós temos que estar sempre prontos e entendendo essa vontade de Deus. Márcia diz, hoje o dia está difícil. Márcia, nós sabemos disso, mas queremos confiar muito na bondade e na misericórdia divina que ampara a todos e não deixa ninguém sem um amparo. Que o Guilherme é tudo o que nós queremos. Vamos lá, amigos. Dizia Tomé, com uma lágrima que você seque, uma palavra que esclareça, será você vindo da parte de Deus. A nossa senha, Tomé, é a própria exemplificação na humanidade e no trabalho. O que Jesus está dizendo? A senha do cristão é o trabalho que ele executa no bem. É o seu comportamento diante da humanidade. O seu exemplo diante das outras pessoas. Esta é a senha do cristão. Não um crachá, uma vestimenta, uma fita que possa distinguir, um símbolo qualquer que possa distinguir. Não, isso nada representa. A atitude diante das outras pessoas, a exemplificação na humanidade e no trabalho, é isso que é a senha do verdadeiro cristão. Continuava Jesus então, dizendo a Tomé, quando quiseres esclarecer de alguém, nunca lhe mostres que sabe alguma coisa. Sofre com suas dores por conta disso e colherás resultado. As pessoas não gostam que os outros saber muito mais, saber de alguma coisa. Então, quando quisermos verdadeiramente ajudar alguém, é nos nivelarmos a esse alguém sem grandes rompantes de santidade, de exemplificação, autoprojeção, diminuindo mais aquela criatura que já está em sofrimento, já está em dores. Por que é que nós vamos diminuir mais ainda aquela pessoa? Por conta disso é que nós, se conseguirmos nos adequar, né, é que nós vamos então colher resultados positivos daquilo que estamos fazendo. A redenção, dizia Jesus a Tomé, consiste em amar intensamente. Então, quando Jesus disse que para ajudar não precisava mostrar ser melhor que os outros, por que ele não ia se apresentar àquelas pessoas?
Porque uma simples apresentação não ajudaria em nada. O fato dele não se mostrar maior, se mostrar igual e colocar também aquelas pessoas de igual é que poderia trazer algum resultado positivo para aquelas criaturas que ali estavam. Então diz, a redenção consiste em amar. E às vezes nós ficamos aqui, né, encarnados, perguntando, mas qual é a minha tarefa? O que é que eu preciso fazer? Como é que eu vou me redimir dos erros do passado? É assim, gente, amando. Jesus, a redenção consiste em amar intensamente, em ocupar-se dos outros, em atender aos outros, em auxiliar os outros. Essa é a nossa redenção. Não precisamos ficar fazendo silício, ou seja, nos privando de coisas, chicoteando a alma, fazendo sacrifícios. Não! Esse eu não vos peço sacrifício, eu vos peço misericórdia. Misericórdia para com o outro. Ninguém precisa fazer sacrifícios para se redimir diante da lei. Nós temos que aprender a ter misericórdia para com tudo e para com todos, para estarmos redimidos. Era o conselho de Jesus naquele instante. Então ele diz, se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Não é fácil. Nós sabemos suportar a imperfeição do outro, sentimentos diferentes, emissão de energia positiva. Porque não adianta falar do mal que ele carrega consigo, da imperfeição que é gritante naquela alma. Em que isto vai ajudá-lo? Em nada. E se nós estamos juntos, se Jesus está dizendo que a nossa obrigação, vamos nos redimir dos erros próprios do passado, delinquente que já tivemos, com certeza, diante da lei do amor, nós vamos redimir dando suporte àquelas criaturas com seus infortúnios e suas imperfeições, suportando-as. Não quer dizer só aguentando-as, mas quer dizer oferecendo a elas o que elas não conhecem, uma vibração de amorosidade. Porque às vezes não dá para conviver. É tanta imperfeição e é tanta dificuldade que as pessoas, a distância ainda é o melhor remédio. Mas estar distante fisicamente não significa estar distante vibratoriamente e nem emitindo ondas negativas, pesadas, densas, rancorosas para aquela criatura que já é assim. Porque nós só vamos alimentar nela esse lado. Mas se nós darmos a outra face, como disse Jesus, emitindo outro tipo de energia, essas energias vão minando o coração, a alma dessa criatura e um dia ela se transformará naquilo que nós desejaríamos que ela se transformasse. Assim, estaremos colaborando com a lei do amor, portanto, nos redimindo diante de Deus das nossas próprias imperfeições. Dizia ele, ande em sua companhia nos dias dolorosos e amargos. Jesus já dizia mais, ande em sua companhia, quer dizer, aproxime-se. Por isso que às vezes ele disse, reconcilia com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Porque se não houver essa possibilidade de aproximação, mesmo com os devidos distanciamentos e cuidados, se nós não aproveitarmos isso enquanto estamos, voltamos juntos depois, sem problema. Só estamos postergando o que deveria ser feito. Então, disse Jesus a Tomé sobre é este que dá o suporte ao outro, é este que procura até caminhar nos dias dolorosos e amargos, dando amparo àquela criatura, amparo moral. No mais, continuava ele, o nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, pois só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. É interessante nós percebemos isso. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica. Então, o amor
é um olhar em direção de, é uma atenção para com a outra criatura, é uma percepção do outro. Isto é o amor. Se é o amor que eleva, é tudo isso numa onda boa, no máximo que a gente possa atender para que em que se encontra de sofrimento, de dureza, de dificuldade. Além disso, Jesus diz ali, né? O amor que santifica. E nós já sabemos que esse santo, quando diz os homens santos, eles referiam-se aos cristãos, aqueles que estavam seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, o amor que santifica é o amor que testemunha o perdão, que testemunha esse atendimento às mazelas alheias. É disso que Jesus falava naquele instante, dizendo, porque só Ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Nós temos grandes abismos. Vamos lembrar dois fatos com essa expressão abismos. Primeiro, é na obra Voltei, do irmão Jacó, quando nós vemos que um grupo de espíritos recém-desencarnados fora amparado pelos amigos espirituais que vieram buscá-los para conduzi-los à pátria espiritual, e ali o grupo está seguindo em direção às esferas mais elevadas, ao socorro, quando então eles passam por uma região trevosa, difícil, criaturas complicadas. E a recomendação, Dr. Bezerra está à frente desse grupo. A recomendação é: orem, tenham bons pensamentos, porque é isso que nos guarda de qualquer ataque, de qualquer vibração ruim. E eles estão seguindo, mas aquelas criaturas estão gritando impropérios, inclusive dizendo, chamando alguém de assassino naquele meio. E no grupo que estava seguindo tinha uma pessoa, um homem, que num passado distante da encarnação, ele tinha sim assassinado alguém. Mas ao longo da sua vida, após esse fato, ele cumpriu sua pena, ele procurou redimir, ele procurou ajudar, ele se arrependeu profundamente, então ele se modificou. Mas quando usaram a palavra, ele se lembrou. E ao se lembrar, ele disse assim: eu não mereço ser ajudado. Meu lugar é entre os maus mesmo, porque eu cometi esse crime. E quando ele fala isso, cria-se então um ambiente difícil naquele meio. Quando então Dr. Bezerra, os amigos espirituais que estão conduzindo aquela caravana, diz então: vamos cantar, vamos orar, vamos cantar e não pensem nisso. E assim começaram um hino de louvor, cantar um hino de louvor. E à medida que eles foram cantando, o grupo seguindo, havia e instantaneamente, com aquela energia daquele cântico de louvor, de agradecimento a Deus, dos pensamentos mais elevados, foi criando uma ponte de luz. Então veja aqui o que é que o Jesus está dizendo, de que o amor tem a luz que atravessa grandes abismos. Era aquele amor a Deus, aquele amor que eles estavam demonstrando através de um cântico de louvor, começou a criar uma ponte de luz sobre aquele abismo, e eles puderam passar sobre isso. E assim que eles passaram, aquela ponte foi se desfazendo. É um exemplo daquilo que Jesus disse. E nós vamos lembrar a ideia do abismo naquela passagem do rico e do pobre, né? O pobre, isso está no Evangelho. O pobre desencarna, era Lázaro, que vivia à porta de um rico, e Lázaro morre e vai então para o... Mais tarde o rico morre e fica no Hades, que era uma região de sofrimento.
Imagina, o pobre foi para uma esfera mais feliz, um local mais feliz. E o rico estava no Hades, que era um local de sofrimento. Dali, do meio do sofrimento, ele enxerga Lázaro junto de Abraão. Gente, isso está no Evangelho, foi uma parábola contada por Jesus sobre Lázaro e o mal rico. E ele enxerga Lázaro e diz assim: Pai Abraão, manda Lázaro até aqui trazer água, tenho sede. E para se descender, Abraão disse: não é possível, porque entre nós e vós existe um grande abismo que não é possível atravessar. Porque não existia essa ponte de luz da parte desse que suplicava. Ele queria somente descer e não havia qualquer reconhecimento daquelas criaturas. A história é maior, vai por aí. Eu gosto muito dela, tem muitas reflexões e é Jesus quem contou. Então ele está dizendo que esses abismos, que são guetos de separações entre as criaturas que isolam outras, eles só serão possíveis de desaparecerem quando melhorarmos pelos sentimentos, pelas atitudes, pelos pensamentos, essa luz que vai atravessar esses abismos, fazendo as verdadeiras pontes, conectando as pessoas para que sejam. Bem, o mundo está cheio de falsas grandezas, as ilusões da matéria. E nós somos convidados a participar dessas grandezas terrenas, títulos, poderes, posições sociais, são as falsas grandezas do mundo, porque na hora da partida nada disso poderemos levar. Só levaremos a grandeza da alma, nada além disso, nada. Então, Jesus diz a ele: vai e não descreias, você não precisa de qualquer comprovante da verdade que eu estou dizendo, não desacredite disso, porque não triunfaremos no mundo só pelo que fizermos. É importante fazer muita coisa boa, mas é também muito importante deixarmos de fazer muitas coisas que pertencem a essas falsas grandezas do mundo. É o recado de Jesus a Tomé. Tomé reformou as suas concepções sobre as mensagens do céu. No capítulo dos milagres, entretanto, não conseguia escapar às pequeninas indecisões em matéria de fé. Nós vamos lembrar que Tomé é aquele discípulo que precisou tocar as chagas de Jesus para verdadeiramente acreditar que era Jesus que estava ali, ressuscitado após a crucificação. Então, ele continua assim indeciso, ele vai, ele segue, mas sempre ele tem um questionamento qualquer. E ele não podia excluir de sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho pela renovação imediata do mundo. Ele queria um vapt-vupt. Ele queria uma mudança na humanidade rapidinha. Ele queria isso muito rapidinho. E isso nem sempre é possível. Não dá. Essas mudanças, as mudanças verdadeiras, elas são lentas, elas são demoradas, elas não são imediatas. Então nós precisamos ter cuidado, porque às vezes alguém diz assim: eu mudei da água para o vinho, tal coisa que aconteceu e eu mudei. Primeiramente, no estalo. Não muda. Percebam que o exemplo de Paulo de Tarso, né, como doutor da lei Saulo, ele não mudou no momento exato em que Jesus apareceu a ele e deu-lhe uma tarefa. Imagine bem, era para começar um processo de mudança nele mesmo. Quando ele achou que ele estava pronto e ele voltou agora para testemunhar das coisas do Cristo, ele não estava pronto.
o primeiro embate que ele teve, ele saiu correndo, voltou para o deserto. Foi mais uma vez refletir, pensar, se fortalecer na fé para verdadeiramente voltar. Então não foi uma coisa, foram anos nesse período para que ele pudesse verdadeiramente processar toda a mudança. E anos de isolamento da vida anterior, numa experiência de mudança. Então a gente vê isso. Anos. Não é da noite para o dia. Ninguém muda da noite para o dia. As mudanças, elas vêm se fazendo em nós. Um dia, elas se completam, elas se realizam, mas temos que é preciso um tempo. Vamos lá, que nós não dissemos boa noite a um punhado de gente. Júlio, Silvia, Marina, Regiane, Neu, todos esses amigos estão conosco, Mara, e o pessoal, muitos dizendo aqui que está travando. Verdadeiramente está travando. O meu muitas vezes, o celular não, ele continua, mas o notebook trava sim. Então, muitas vezes está travando. O bom, como dissemos, é que nossos encontros, nossas reflexões estão ficando no canal Marina Ferri no YouTube. E no canal ele vai direitinho, vai estar lá gravado, colocado à disposição de todo mundo. Então dá pra gente rever o trecho que perdeu, dá pra gente recuperar. Voltando então à questão de Tomé, ele falava desse anseio, né, que Tomé tinha da renovação imediata do mundo. Mas, e que Tomé queria de alguma forma que Jesus processasse uma mudança, eles começaram a ser perseguidos. Jesus e o grupo de trabalhadores com ele seguia, seus discípulos, seus apóstolos, começaram a ser perseguidos. E o mestre, nesse momento, fora preso. Então, estamos vendo os momentos finais, né? Vendo os momentos finais do encontro de Jesus com a humanidade terrena, quando ele já está preso. E nessa prisão de Jesus, todos os discípulos se afastam. Eles somem, eles desaparecem, exceto João. João permaneceu junto de Maria. João era o mais jovem, talvez o mais destemido. Talvez aquele que, acolhido pela Mãe Santíssima, esteve ao lado dela, protegendo-a e sendo protegido por ela também. Não sabemos. E essa fuga, colocou depois no coração de muitos deles os remorsos, especialmente de Tomé. Ele sentiu muito remorso e ele almejava contemplar o Mestre, ele queria ouvir a sua voz novamente, mas ele queria ouvir de Jesus uma palavra de censura pelo comportamento dele. Ele queria que Jesus o acusasse de ter abandonado uma causa, porque ele achava justo que Jesus fizesse isso, já que ele falhou num testemunho. Disfarçado, ele incorporou-se nas ruas movimentadas naquele momento da crucificação e seguiu junto com aquele cortejo. E lá na cruz ele se aproximou do Mestre. Se aproximou e quando caminhava sobre a cruz, Jesus, com o peso da cruz, seus passos vacilantes, Tomé se aproximou. Sentiu uma grande angústia, até que o madeiro se ergueu exibindo o sentenciado. Ele presenciou toda a crucificação, todo o flagelo de Jesus, todo o calvário. Ele estava ali, disfarçado. Tomé contemplou o Mestre, notou que o espírito se lhe mantinha firme, embora o corpo inteiro. Suas mãos generosas e acariciadoras eram duas rosas vermelhas gotejando sangue. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. Tomé estava arrasado. Ele conhecia o Cristo tão bem e vendo agora o que tinham feito com ele, Tomé se pôs a chorar discretamente.
Porém, como se o olhar do mestre o buscasse entre os milhares de criaturas, observou que Jesus o fitara e avançou, hesitante, se aproximou do Cristo na cruz. Ele percebeu que Jesus o vira no meio da multidão. Ele desejava, sim, era a sua remissão, escutar a reprovação que ele merecia da parte de Jesus, pelo seu condenável procedimento, fugindo do testemunho na hora extrema. Ele sabia que ele falhou, como nós sabemos sim, quando algo que não devíamos, que falhamos na proposta, que estamos em falta com alguém, claro que nós sabemos. Por conta disso, então, Tomé, ele queria ser condenado, ele queria ser criticado, ele queria ser castigado, porque ele entendia que merecia exatamente isso. Mas Jesus, em voz quase imperceptível, diz a ele: Tomé, no evangelho do reino, o sinal do céu tem que ser completo sacrifício de nós mesmos. Ele queria tanto que Jesus dissesse qual era o sinal. Jesus estava mostrando ao vivo qual era o sinal. O maior sacrifício que ele fazia por amor às criaturas. Era este o sinal. E aí Tomé chorou para valer. Chorou amargamente, porque Jesus não se esquecera. Ele ouviu e viu que Jesus não se esquecera do pedido, mas mostrava a realidade para ele. Não obstante a advertência do Messias, ele continuava na atitude de dúvidas quase invisíveis. Após a crucificação, ele ainda trazia dúvidas, embora tendo visto tudo aquilo, presenciado tudo aquilo, ouvido tudo aquilo, ele ainda tinha dúvidas. Mas aí instalou-se em Jerusalém a notícia da ressurreição de Jesus. Entre vivas manifestadas de alegria dos seus seguidores. Alguém falou da ressurreição. Maria de Magdala, Pedro, João e os outros tinham visto o Senhor. Tomé não tinha visto ainda. E tinham-lhe escutado a palavra divina. Porque Jesus apareceu a eles e disse que depois estaria com eles, em particular. Quase vencido pela escassa fé, ele procurou os companheiros, ansiando pela manifestação do mestre. Ele também queria ver. Ele era São Tomé, precisava. A Regiane dizer, por isso que ouvimos que nem São Tomé é preciso ver para crer. E mesmo vendo, não crê, se não tocar, se não outro meio. Fez assim. E ele ansiava por essa manifestação. Então, a pequena comunidade dos discípulos de Jesus se reuniu e depois das preces habituais que eles faziam em comum, Jesus penetrou naquela sala humilde. Jesus ressuscitado, se aproximou dos seus, deu um testemunho da imortalidade da alma. Jesus testemunhou a continuidade do existir. O corpo estava flagelado, o corpo tinha sido triturado, tinha sido judiado, mas ele estava ali, com sereno sorriso, relata irmão X, desejando paz e bom ânimo, como nos dias venturosos da Galileia. Ele voltou. Ele voltou do túmulo, ele voltou do abismo da morte, ele voltou das trevas do desconhecimento nosso para testemunhar a vida plena. E ali, sorrindo diante deles, os cumprimentou e desejou que a paz estivesse entre eles, lembrando os mesmos comportamentos que ele tinha na antiga Galileia. Tomé, sentindo o coração acelerado, ergueu os olhos. O Senhor aproximou-se e o convidou a tocar-lhe as chagas. Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal.
Mais uma vez, Jesus lembrava que Tomé pedira um sinal de que ele era verdadeiramente o enviado de Deus para a humanidade. E ali Jesus está dizendo, não te esqueças que é o sinal. Eu voltei do túmulo, eu voltei da morte, sou eu mesmo. Toca as chagas que você vai ver que sou eu mesmo que estou aqui. Um clarão novo penetrou a alma de Tomé. Tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Agora de joelhos, agora diante do Cristo. Ele chorou, suas lágrimas não eram mais aquelas do culpado, aquelas de quem queria ser condenado, ou do incrédulo, ou daquele que se despedia do mestre. Não eram mais aquelas lágrimas, eram lágrimas de ventura, de alegria. Ele testemunhava a imortalidade, ele testemunhava a divindade do Cristo, ele testemunhava a verdade que Jesus tinha falado, e lhe proporcionaram ao Espírito júbilo, para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Então aí sim, aí ele percebeu de que quando Jesus disse que não eram importantes aqueles homens, que os templos, os tronos, nada disso importava, agora ele via que todos os tronos da terra, todo o poder terreno era nada diante daquilo que ele estava testemunhando, a vida, além da vida e a verdade de Jesus. Então, sua alma acabava de vencer uma grande batalha no próprio interior, na própria consciência, nos próprios sentimentos. Ele acabava de vencer isso. O amor triunfava do cérebro para o coração, para os sentimentos. A razão perdia diante do amor que estava sendo demonstrado. E o sentimento lhe acrisolara a fé, tornar a fé mais forte. Aquele sentimento de amorosidade com o mestre, tornar então, verdadeiramente agora, a fé de Tomé muito mais forte. E assim, meus amigos, encerrava este capítulo que era a respeito do testemunho de Tomé. E como nós temos um tempinho, nós vamos para o próximo. Porque, graças a Deus, não temos tido hiatos nos nossos estudos. Estamos na sequência, graças a Deus, seguindo adiante. E o capítulo 17 é lindíssimo, porque ele vai contar uma passagem de Jesus na Samaria. O título é Jesus na Samaria. Esse é o capítulo 17. Só para a gente ter uma localização geográfica, a Samaria era uma região entre a Judéia e a Galileia. A Judéia, ela era em altitude. A Samaria era uma região mais baixa e a Galileia era a margem do lago, era mais baixa ainda. Regiões diferentes, com culturas diferentes, povos com costumes diferentes. Tão diferentes que havia entre eles até briga, desentendimento. A Galileia e a Judéia atual, né? Hoje nós falamos Galileia e Judéia no passado. Atualmente seria a Cisjordânia e Israel. Seriam essas localizações. Então a Samaria é um trecho entre a Cisjordânia e Israel hoje. No passado, Galileia e Judéia. Na caminhada. Então eles deixaram Jesus repousando um pouco, descansando numa pequena herdade, uma pequena propriedade, um pequeno lugar, né? Uma chacrazinha, e foram ao lugarejo mais próximo. Esse lugarejo chama-se Sicar, em busca de alimentos. Deixaram Jesus ali e foram até o lugarejo buscar. Então, significa que eles estavam na periferia, na borda da estrada, e foram até o pequeno lugarejo em busca de alimentos. Jesus, ele reconheceu, olhando a região, ele viu que ele estava ao lado da fonte de Jacó. E aqui nós vamos lembrar
né, a fonte de Jacó, Jacó também recebe o nome de Israel. É o nome, seria o nome próprio, Jacó e Israel, a mesma pessoa que a Bíblia se refere. Ele era neto de Abraão, filho de Isaac e Rebeca. E de Jacó, ou Israel, é que nascem, ele tem 12, e aí nascem as 12 tribos de Israel, que deu origem a 12 etnias dentro do território chamado Israel. Então Israel era Jacó, esse neto de Abraão, um dos patriarcas. Ele é um dos patriarcas, um dos pais da raça, que dá origem à raça. Então Jesus chega a ele vê que ele está ao lado do poço de Jacó, ou do poço de Israel em Sicar. E ele percebe uma mulher que se aproxima para buscar água no poço. Ele viu essa mulher e então o mestre vai ao encontro dela e lhe pede que lhe dê de beber. Mulher, dá-me de beber. Jesus está infringindo um punhado de coisa aí, da regra normal. Porque as mulheres faziam esse trabalho de buscar a água para as casas, para manter o uso doméstico. Era tarefa das mulheres. E os homens, especialmente um homem estranho, jamais dirigiria a palavra a uma mulher que não é a sua mãe ou a sua irmã, ou a sua esposa. Esse era o regulamento. E Jesus está falando com uma mulher estranha, uma mulher que não é sua parenta, pela qual ele não é responsável, uma desconhecida que foi fazer um trabalho habitual das mulheres da época. E ela estranha tanto a fala dele para com ela, que ele diz: como, sendo judeu, me pedes um favor, a mim que sou samaritana? Aqui nós temos que pensar um punhadinho de coisas. Ela olha para ele e diz: como sendo judeu, ela identificou que ele não era um samaritano. E era simples identificar as pessoas de que região elas eram, por conta do tipo de vestimenta, por conta do tipo de corte de cabelo, do tipo de barba que ele usava. Então, quando nós vemos a descrição, o retrato falado de Jesus através de Públio Lentulus para César, e ele fala que ele é da Galileia, ele diz que ele tem o cabelo da cor da amêndoa madura, a moda dos galileus. E a barba também é partida ao meio, a moda dos galileus. Então, por essas apresentações do cabelo, da barba, do tipo de roupa, eles se identificavam. Como Tomé queria um sinal, esse era um sinal de que grupo aquela pessoa participava. E ela pergunta: como, sendo judeus, pede um favor a mim, que sou uma samaritana? Quer dizer, samaritano não era judeu nem galileu. Samaritano era um grupo de pessoas que, naquela caminhada de Moisés para a terra prometida, esse grupo chegou neste lugar da terra prometida, e ali, sobre o monte Garizim, eles disseram que iam fazer adoração a Deus naquele local. E havia os que seguiram para Jerusalém, construíram um templo suntuoso em Jerusalém. E eles diziam que nenhuma adoração a Deus, nenhuma oração, nenhum sacrifício seria aceito por Deus se não fosse feito no templo, porque Deus estava lá no templo deles e não em outro lugar. Aquelas brigas muito bobas que os radicalismos religiosos fazem acontecer e que até hoje existem. Até hoje nós vemos coisas desse tipo. E isto causou entre essas criaturas, imagine bem, para ir à sua terra, Galileia, vindo de Jerusalém,
Jesus obrigatoriamente tinha que atravessar o terreno dos samaritanos, inimigos declarados, prontos para embates. Então ela diz para Jesus, e eles não falavam a mesma raça, a mesma origem, e eles não falavam. Então, como ousas, sendo judeu, me pedir um favor, porque ele pediu me dar água. A mim que sou samaritana, quer dizer, não deveria. Essa passagem é a passagem da samaritana no poço, está no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 4 a 26. Então, um pulinho até lá e vão ler a passagem na íntegra, porque aqui, como eu digo, nós vamos fazendo um apanhado, até romanceado do fato. Mas lá está a íntegra na Bíblia, todo o diálogo de Jesus com essa mulher. Então, por conta disso, ela fala a Jesus, ela o repreende, porque ele não poderia dirigir-lhe a palavra. Ela era mulher, não era da sua família e ainda era uma samaritana. Quer dizer, ele estava todo errado em falar com ela. Jesus, então, olhou para ela com tranquilidade e redarguiu. Os judeus e samaritanos terão porventura necessidades diferentes entre si? Ela vinha buscar água para matar a sede. Ele era um judeu com sede. As necessidades eram idênticas. Qual era a diferença? E é isso que nós vemos aqui. Quando há essas brigas por questões religiosas, será que dos dois lados as criaturas não têm as mesmas necessidades? Não têm as mesmas precisões? Precisam habitar, precisam comer, precisam viver, precisam de se dessedentar, precisam de tratamento médico. Tudo isso é igual. Por que então, e é isso que Jesus diz a ela, os judeus e os samaritanos terão porventura necessidades diferentes entre si? Bem se vê, continua ele dizendo, que não conheces os dons de Deus. Se tivesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. E guardar os mandamentos divinos era simplesmente seguir a decálogo de Moisés, que é o reflexo da lei divina, e que começa inicialmente com amar a Deus sobre todas as coisas, e que Jesus completa, e ao próximo como a ti mesmo. Então, ela não estava observando isso, porque se ela tivesse observado este mandamento do amor, ela saberia que ele era um enviado e que poderia dar a ela a água viva, ou seja, aquilo que alimenta o espírito. Não vai dessedentar o corpo, vai dessedentar a alma que está em aflição, está em ebulição, está em conflito, está em crise. Por isso é importante a fé, por isso é importante percebermos os ensinos de Jesus. Os evangelhos estão aí para nos ajudar. Então ele diz isso a ela. E ela, naquele instante, talvez esteja esquecendo que era agora uma samaritana se dirigindo a um judeu, ela diz a ele, que venha a ser essa água viva. Ela não estava entendendo que tipo de água era esta. Onde a tens, se a água aqui existe, é apenas deste poço. Olha como o pensamento material. Ela só tinha visão da materialidade, não da espiritualidade. Porque a única água que nós temos é desse poço. Onde está essa outra água que eu não conheço? Ainda continuava falando com Jesus, acaso seria maior que o nosso pai Jacó, que não deu desde o princípio? Então será que Jesus tinha um outro poço e ele era maior que Jacó, que era um dos patriarcas, e que tinha dado a eles aquele poço para acudir à comunidade da Samaria? Jesus seria alguém mais poderoso? Jesus naquele instante disse, mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus
e santifica as criaturas. Mais uma vez, falando da água viva, que são os ensinos, as vibrações, as possibilidades de mudança que vão sim dessedentar, alimentar. Este poço de Jacó, que ela dava tanta importância, e claro, era o meio de água para todos eles, mas ele diz, este poço de Jacó secará algum dia, que é verdade. Os lençóis freáticos se esgotam, poços secam, outros surgem em outros locais. Quantas vezes, no passado, quando a gente tinha cacimba dentro das nossas casas, né? Os nossos quintais, existia um cacimba, especialmente quando morávamos em chácaras, em sítios, e de repente a cacimba secou, cavava outro poço em outro lugar para encontrar água de novo. Então Jesus dizia, olha, este poço para você é tão importante, ele secará algum dia. E no leito de terra, onde agora repousa suas águas claras, porque o poço ele era alimentado por uma mina d'água. Nesse leito de terra seca, a serpente poderá fazer o seu ninho. As coisas ruins, o mal, né? Isso poderá existir em lugar daquilo que era tão bom. Não sentes a verdade em minhas afirmativas ante a tua sede todos os dias? Quer dizer, se acha que eu também não tenho sede, o outro não tem, você tem certeza que esse poço nunca vai secar? Quando o outro... Eu estou, por acaso, dizendo alguma mentira para você? Não obstante, levares o cheio cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede dele. Então, para a água nossa de todo dia, e com esse calor que nós estamos agora, nós sabemos disso. Tomamos água, não demora muito, vamos lá atrás da água de novo, porque novamente estamos com sede. E se nossas águas não fossem essas que nos chegam pelas possibilidades do encanamento, nós teríamos que puxar baldes da cacimba, teríamos que tirar a água do poço, e iríamos tirar quantos fossem necessários para matar a nossa sede. Fossem com bomba, fosse com a cordinha amarrado o balde, mas nós iríamos buscar para matar a nossa sede. Então, materialmente falando, você vai voltar quantas vezes necessárias forem. Entretanto, dizia, os que beberem da água viva que ele trazia serão saciados, porque era sede do espírito, secura do coração, secura da alma, seca. E ele trazia uma água que ia nutrir, que ia melhorar o solo do coração, que ia tornar essa alma menos seca, para poder produzir alguma coisa de bom. Para esses, não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante da vida. Não que necessidades primárias não teremos, porque estamos todos assim abraçando a fé, aceitando os ensinos de Jesus, tentando. Não por isso, que isso só nos faria diferentes, mas dizendo que as coisas materiais, aquelas que ele falou no começo, a Tomé, do apego às coisas materiais, essas não mais seriam necessárias, não teríamos esse tipo de sede, de necessidade. Perene conforto lhe refrescará os corações, através dos caminhos acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Então ele falava das dificuldades, das pedras, dos espinhos, dos caminhos, da vida, no contato com as outras criaturas. E por conta disso, ele disse, aquele que tomar desta água for refrescar os corações através dos caminhos acidentados. Ele não diz que seríamos poupados dos acidentes do caminho, as pedras, os espinhos e as dificuldades, mas diz que para atravessar
pedras, espinhos, dificuldades, dores, aflições, porque elas fazem parte do caminho terreno. Sob o sol ardente dos desertos do mundo, porque o mundo, embora tão habitado, corações estão aí. Locais desérticos, embora cheios mas de uma secura de coração muito grande, onde criaturas estão totalmente isoladas nesse deserto da alma. Isso a ela, e ela diz: Senhor, dá-me dessa água. Ela entendeu que existia algo diferente que ela poderia então aproveitar com ele e agora atravessar as agruras da vida com mais conforto, com mais esperança, com mais força, movida pela fé. Minha gente, nossa hora acabou. Nosso tempo, ele voa, ele passa rápido demais. E assim, nós queremos, hoje não pudemos nem comentar muita coisa dos amigos, porque está tudo meio travado. Mas vai ficando o registro aqui e nós agradecemos muito a companhia de todos e vamos encerrar com a prece de Bezerra de Menezes, esta prece que vamos rogar por todos aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão adoentados, aqueles que estão em processo de desencarnação e também aqueles que estão em processo de reencarnação. Tem muita criança chegando, muito espírito reencarnando, precisando da mesma ajuda, precisando do mesmo conforto. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos. Que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine, que essas vibrações de amorosidade, de fé, de esperança, possam nutrir outras mentes, outros corações, fortalecendo a cada um, para que a trajetória, mesmo entre pedras e espinhos, seja aquela com mais esperança, com mais conforto, com mais certeza do mundo melhor que virá. Deus abençoe a todos e até a semana que vem, porque hoje é a nossa última noite desta semana. Segunda-feira, se Deus quiser e assim permitir, nós estaremos aqui às 20 horas para recomeçar os nossos estudos, como sempre. Deus abençoe a todos e boa noite.